Ezequias tinha um pai, e o pai dele não era Davi, biologicamente. O pai dele era Acás. E por que é que a palavra ela fala que o pai de Ezequias era Davi? Porque da mesma maneira que Davi agiu, Ezequias agiu. O exemplo de Ezequias não foi o seu pai ímpio, que desonrava a Deus, que fazia tudo em desacordo com a palavra. Não. O exemplo de Ezequias foi alguém que preferiu honrar a Deus. Muitas das vezes nos deparamos com situações em que o exemplo que a gente olha não é aquilo que deveria ser. O exemplo que a gente está vendo na nossa frente não é o exemplo que honra a Deus. E muitas das vezes a gente se sente perdido, porque para onde era para vir um exemplo, um conselho, uma palavra, não vem. E a gente fica meio sem rumo, sem saber o que fazer. Só que eu quero falar para você que ainda existem pessoas que são exemplo para nós. Eu quero falar para você que ainda há um pai que você tem. Eu quero falar para você que na falta de pessoas para ter, Deus é. Na falta de um pai, Deus é um pai. Na falta de um amigo, Ele é um amigo. Na falta de um conselheiro, Ele é um conselheiro. Ele é tudo o que nós necessitamos. Então Ezequias, ele não é filho de Acás. Biologicamente ele é, mas nas obras, não. Nós devemos respeitar os nossos pais, honrá-los, segundo a palavra nos diz. Mas nós não somos obrigados a seguir o mesmo exemplo que eles. Se o seu pai ou a sua mãe, a pessoa que cuida de você, não lhe dá o exemplo que Cristo dá, você não está perdido ou sem rumo. Você tem alguém a quem seguir. Você tem a Deus. E o rei Ezequias, ele começa o seu reinado muito cedo. A palavra diz que Acás, ele fez tudo o que era mal. E a palavra diz que Ezequias faz totalmente o contrário. Ezequias segue o oposto. Acás faz aquilo que é ruim, Ezequias faz aquilo que é bom. Acás destrói o templo, Ezequias abre o templo de novo. Acás sacrifica aos deuses que não são Deus, Ezequias sacrifica ao Deus Todo-Poderoso. Então tudo o que Acás fez, Ezequias fez ao contrário, porque ele teve uma referência. E a referência dele foi Davi. E hoje em dia, qual é a nossa maior referência? Jesus. A referência que Ezequias tinha dentro da sua casa não serviu para levar ele aonde ele chegou. Porque para chegar aos lugares distantes, altos, quando nós temos referências, homens que são falhos, nós vamos cair. Mas quando a nossa referência é Jesus, nós vamos continuar. Temos pessoas aqui na igreja que são homens e mulheres de Deus. Temos pastores que são homens e mulheres de Deus aqui nessa casa. Temos pessoas que nós podemos seguir uma referência. Mas nós temos que entender que, independente de quem seja, a nossa maior referência é Cristo. Cristo é o exemplo a ser seguido. Cristo é a nossa rocha, firme e segura. Naquela época, o exemplo era Davi, homem segundo o coração de Deus. Através da descendência de Davi, nós sabemos que o Cristo veio, correto? Cristo é da descendência de Davi. E Deus tinha feito uma promessa a Davi. 1 Reis 11:36. E darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Porque no meio do caos sempre haverá alguém que vai cumprir o propósito de Deus. E quem sabe não é você que está aqui. Quem sabe não é você que Deus escolheu para levar o evangelho para a tua casa. Quem sabe não é você que Deus escolheu para servir de amparo dentro da tua família, para ser um exemplo de cristão, para levar a palavra para os corações das pessoas da tua família que não conhecem a Cristo ainda. Deus sempre reserva alguém para cumprir o propósito dele.
E se é você, saiba que escolher cumprir o propósito de Deus é a melhor coisa que você vai fazer. Muitas das vezes, Deus escolhe pessoas que o mundo despreza. Mas não é sobre a pessoa só ser desprezada ou não servir para nada. O que tem em comum com as pessoas que Deus escolhe é que elas só têm a Deus. Elas só têm Deus para seguir. Elas não têm mais nada. No cenário de Ezequias, ele tinha um reinado falido. Ele tinha idolatria no meio do povo de Israel. Ezequias tinha nenhuma referência paterna, biológica, de bom. Ezequias não tinha nada de bom para ele seguir. Mas ele tinha Deus. E muitas das vezes nos deparamos com uma falta dentro das nossas casas. Mas nós temos a Deus. Muitas das vezes nos deparamos e perguntamos: Deus, mas não era para ser o exemplo? Mas se Ele não pode ser o exemplo, você pode se tornar esse exemplo. Quando eu reclamo e indago a Deus, por que o meu pai ou a minha mãe não são exemplo? Por que quem cuida de mim não é o exemplo? Por que eu não posso me tornar esse exemplo? Por que eu não posso ser o cristão da minha casa? Por que eu não posso me tornar aquele a qual as pessoas vão ver Cristo em mim? Ezequias foi por esse caminho. E teve um pai, que é Deus. A palavra fala Davi, porque Davi era o exemplo máximo naquela época. Não tinha Jesus ainda. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por isso que a palavra enfatiza que o pai dele era Davi. Porque ele seguiu os mesmos passos do homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando nos deparamos com essa falta, temos Deus. E Deus não deixa faltar nada em nós. Então Ezequias, ele começa a reinar. E no reinado dele, uma herança do pai dele, que era para ser boa, a herança, nós achamos que é uma coisa boa, mas não. Tem herança ruim também. E toda a herança que o pai dele deixou foi coisas ruins. Foi idolatria, foi feitiçaria, foi sacrifício. O próprio pai sacrificou os filhos a Moloque. No meio desse caos, nós só temos uma pessoa para recorrer, é Deus. E quando nós recorremos a Deus e confiamos em Deus e fazemos uma aliança com esse Deus, Ele se encarrega de nos ajudar. Pode ser que muitas pessoas não ajudem você, mas Deus vai te ajudar. Deus, quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? E a resposta está em Deus. Você precisa entender que Ele é o Deus. Ele se depara com esse cenário desfavorável, mas Deus faz ele prosperar. Ele se depara com um desfalque terrível, mas Deus faz ele abrir o templo novamente, fazer uma aliança com Deus, fazer com que o povo seguisse a Deus novamente. No meio desse caos, ele confia em Deus e Deus ampara essa confiança. Você nunca vai ser abalado se confiar em Deus. A sua carne vai se abalar, a sua alma vai se abalar, mas o seu espírito vai se manter firme. A nossa carne, ela treme, ela sente medo, ela acha que não vai dar conta, mas o nosso espírito se fortalece se Deus for o combustível. Quando nós confiamos no nosso braço de carne, nós caímos. Mas quando fazemos de Deus a nossa fortaleza, nós continuamos subindo. E Ezequias foi esse tipo de homem. E qual era o segredo de Ezequias, Pedro? Era a certeza. E que certeza é essa? Deus é o meu Pai. Deus é a minha confiança. Deus é o meu Redentor. Enquanto esse buraco de incertezas está dentro do nosso coração, a nossa vida só tem incerteza. Enquanto existe ainda um buraco que diz que há uma falta, seja em qual área for, maternidade, paternidade,
seja em qual área for, enquanto essa falta, esse buraco ainda existir, você ainda vai viver cercado de incertezas. Agora, quando Deus fizer e estiver dentro de você completamente, tudo isso vai ser curado. E você vai ser um exemplo para dentro da sua casa. Ezequias confiou no Senhor, 2 Reis 18:5. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, teve êxito em todos os seus empreendimentos. Ezequias fez de Deus a sua certeza. Quantas das vezes nos deparamos e nos perguntamos: por que é que eu sou assim? Por que é que isso me afeta tanto? Por que é que isso faz tanta falta? Por que é que isso gera tanta dor no meu coração? A verdade é que o caminho para confiar em Deus muitas das vezes não é tão rápido. Não é fácil criar uma identidade em Deus. Mas quando você cria essa identidade, as incertezas que estão ao seu redor, elas são destruídas. Quando vem a rejeição, quando vem a falta de se sentir amado, quando vem a autoestima baixa, quando vem a ansiedade, Deus é a fortaleza, porque você já criou uma identidade. Mas o passo para você criar uma identidade é rejeitar toda a herança que não provém de Deus e se apegar àquilo que Ele tem. É rejeitar todo o exemplo ruim que você viu e não fazer daquilo seu exemplo. É rejeitar toda a aparência do mal e fazer de Deus aquilo a qual você olha em todos os momentos. Ezequias fez isso. Ezequias só teve capacidade, entenda isso. Você só terá capacidade de influenciar as pessoas para o Evangelho, de levar Cristo para os corações, de ser mudado completamente e fazer algo para Deus, quando você for impactado por Deus, quando você for transformado por Deus. Nós necessitamos ser transformados para levar o poder da transformação para as pessoas. Quando Deus nos alcança e nos muda, aí temos capacidade para influenciar vidas. 2 Crônicas 29:2. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Mudança. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ezequias fez, Ezequias foi, Ezequias se tornou aquilo que Deus queria que ele fosse. E aí, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ezequias se tornou. O que é que falta para você se tornar aquilo que Deus quer? O que é que falta para você estar, como o povo pentecostal diz, na brecha? O que é que falta para você não ter mais legalidade? O que está faltando para você para o diabo não ter acesso mais à sua mente? Deus está dizendo: passe esse processo e o meu propósito com você começa. Deus precisa nos moldar. Deus precisa, na verdade Deus não precisa, nós precisamos ser moldados por Deus, para que o propósito dele na nossa vida se cumpra. Quem quer o propósito de Deus aqui? Quem deseja fazer aquilo que Deus quer? Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é isso. É 100%. É aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós necessitamos. Após Ezequias fechar todas as brechas,
ou ser aquilo que Deus queria que ele fosse, olha o que ele fez. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Ezequias é mudado, e ele muda toda uma nação. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Deus quer levar você ao caminho que Ele preparou para você, para que a sua família seja mudada, para que um bairro seja transformado, para que uma igreja seja inundada, para que um país seja alcançado. Deus procura pessoas que estejam dispostas a serem transformadas. Após a transformação desse jovem, após uma vida de Deus, com Deus, ele muda uma nação. Mas Pedro, eu sou novo demais, eu tenho que aproveitar as coisas. E quem disse que viver na presença de Deus não é aproveitar? Em toda a minha vida eu nunca experimentei alegria maior do que a do Senhor. Eu pensava que eu sabia o que era alegria, mas nós não sabemos o que é alegria, a não ser no Senhor. Não existe nada nesse mundo que possa se comparar com essa alegria. E muitas das vezes nós nos deparamos dentro da nossa casa com uma falta em um exemplo, e nós decidimos fazer o quê? Experimentar outras alegrias. Sair, ir para festa, beber, fumar. E se você não fez isso, graças a Deus por isso. Você não está perdendo nada. Porque nós sabemos que o mundo nos dá nada. O mundo, ele nos enche de vazio. E no final da noite estamos lá, vazios. Porque muitas das vezes temos uma falta de um pai ou de uma mãe. Muitas das vezes temos uma falta de um exemplo, de um amor que não foi dado. Sentimos que na nossa infância não fomos amados como deveríamos. E procuramos amor em outros lugares e nunca encontramos. Mas se você fizer como esse jovem fez, toda uma nação vai ser transformada pelo seu exemplo. Através da sua obediência a Deus, vidas vão ser transformadas. Eu não tive pai presente. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Mas nessa minha falta, me distanciei do Senhor. E soube e tive a certeza que não tinha nada que fosse me preencher. Você precisa entender que nas faltas que você tem, não vai ter nada que vai te preencher a não ser Jesus. Não vai ter nada que vai te preencher a não ser Deus. E eu não estou falando isso sem ter vivido isso. Eu vivi tentar me preencher com coisas que não me preenchiam. E a única coisa que restou foi Deus, no meu quarto, que me encontrou novamente. Deus quer encontrar você. E Deus quer fazer que você seja esse exemplo. Deus quer fazer aquilo que fez com Ezequias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Pedro fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo aquilo que Deus, o seu pai, havia feito. Pablo fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Deus, seu pai, havia feito. Deus quer que você seja o exemplo a ser seguido, no meio de uma geração perversa. Deus quer pessoas, homens e mulheres, que transformem gerações. Essa é a nossa missão. Ezequias é intitulado como filho de Davi, porque o padrão de Davi era o padrão, como eu disse, de homem de Deus naquela época. Um padrão de caráter, um padrão de personalidade. Mas Davi pecou. Mas ele se arrependeu genuinamente.
Os outros reis que não foram segundo aquilo que Deus era, pecaram e não se arrependeram. Deus deseja um coração que se arrependa. Inveja. Davi está repreendido, Satanás, vai-te embora. Brincadeira com o anúncio. Perdão. Então Davi, ele era esse exemplo naquela época, como Jesus é para nós. E Ezequias seguiu esse exemplo. Quando um pai seguia o padrão estipulado naquela época, quando um rei seguia esse exemplo, ele era intitulado com esse título: fulano foi segundo Davi, fulano seguia os passos de Davi, ciclano seguia os passos de Davi. E quando o filho dele seguia os mesmos passos que ele recebia o nome do pai. Ezequias, ele não tem esse referencial, mas ele toma esse referencial de Deus e segundo de Davi. Cristo para nós é o exemplo, e Deus é o preencher de toda falta. Cristo é aquilo que eu sigo e Deus é o meu combustível. Você tem que entender que há alguém para você seguir e há um combustível para você se manter seguindo. A palavra diz que Cristo morreu em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não tenha vida, mas pereça. Não, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Correto? E não perecendo, eu tenho uma vida eterna. Mas a palavra também diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se é caminho, eu sigo. Tem como eu me desviar do caminho? Sim. Mas quem eu continuo olhando para permanecer nesse caminho? Cristo. E quem me dá o combustível para andar? Deus. Cristo vai ser o teu exemplo, mas Deus vai ser o teu combustível. Cristo vai te mostrar aquilo que tu tem que fazer, mas Deus vai preencher as tuas faltas. Para toda falta que existe no teu coração, Deus é o combustível. E se você é cheio de Deus, você não tropeça no caminho. Mas se você tropeçar, Ele te levanta novamente. Você pode não ter um exemplo a seguir, mas Deus é essa paternidade que você precisa. Você pode não ter alguém, mas Deus é esse alguém. Isaías 49:15 vai dizer: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Deus é esse pai. Deus é essa mãe. Deus é esse amigo. Deus é esse exemplo. O que falta para você é olhar para este exemplo. O que falta para nós é continuar olhando. Muitas das vezes, coisas da vida nos fazem parar de olhar. Mas eu falo como Pedro disse na palavra: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde você vai? Você acha realmente que esse mundo tem alguma coisa para dar para você? Não tem. Deus tem as palavras de vida eterna para a sua vida. Deus é aquilo que você necessita. Mas nós precisamos fazer dele o nosso Deus. Não é somente saber que Ele é aquilo que eu necessito. É fazer dele aquilo que eu necessito. Fazer é interação. É interagir com Deus. Não é apenas ouvir no culto e achar que está tudo bem. É interagir diariamente. É fazer dele o seu melhor amigo. Eu lembro que na minha conversão, eu fiz uma oração a Deus. Foi uma oração muito boa. Eu falei assim: Deus, afasta de mim tudo aquilo que não te agrada. Em 2 semanas eu não tinha nenhum amigo mais. E naquele momento que eu perdi todos os meus amigos, Cristo se fez presente na sala da minha casa e foi o meu amigo.
Naquele momento em que eu achei que não ia ter mais ninguém para conversar comigo, eu tinha alguém para conversar. Eu tinha alguém para falar, eu tinha alguém para desabafar. Era Cristo, meu amigo, e Deus, o meu Pai, que preencheu todas as lacunas da minha vida, que preencheu todas as áreas vagas do meu ser. Você tem alguém para preencher as áreas da sua vida que estão vazias. E esse alguém está falando para você nesta noite: vem a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus tem esse alívio para você. E quando nós fazemos de Cristo o nosso referencial, aquilo que aconteceu na vida do meu pai não acontece comigo. Aquilo que aconteceu na vida da sua mãe não vai acontecer com você. Aquilo que aconteceu na vida dos seus tios, dos seus parentes, não vai perseguir a sua vida. Porque Cristo é o seu referencial. Ezequiel 18:20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. A maldição que acompanhava a tua família, quando você leva uma vida com Deus e para Deus, ela é quebrada. Quando você resolve fazer uma aliança com Deus, como fez Ezequias, as maldições da tua geração são esquecidas. Mas não é somente fazer uma aliança com Deus, é tirar tudo aquilo que não faz parte da aliança dele. É arrancar toda a sujeira que não faz parte da aliança de Deus. E entender que você não serve a dois senhores. Você serve só a um Senhor. Não pode de um rio fluir água doce e salgada. Você não pode levar uma vida dupla. Se você leva uma vida dupla, você só está servindo a uma pessoa. É ao pecado. Mas se você pede a Deus força, Ele te dá. E se você cumpre a aliança que você fez com Deus, tudo aquilo que era para vir sobre a tua vida, que a tua família já viveu, você não vive mais. Todo o histórico que o teu pai, que a tua mãe, que o teu tio viveu, você não vive. Porque o justo, ele vai viver se ele não praticar aquilo que é mal. O ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o justo viverá na sua justiça. Você não vive a partir do ponto em que você decide viver para Deus. Jesus foi esse exemplo de filho. Assim como Ezequias foi esse exemplo, Jesus foi esse exemplo. Jesus foi fiel ao Deus, ao Pai dele, até a morte, e morte de cruz. Muitas coisas faziam com que Jesus tentasse oscilar em escolher outros caminhos. A palavra vai dizer que no primeiro tempo do evangelho dele, ele vai ser levado ao deserto e vai ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E naquela tentação, o que é que sustenta ele? A referência da palavra. O que é que sustenta Jesus? As palavras de Deus. O que é que vai fazer com que você viva uma vida com Deus? Como manterá o jovem puro o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que vai fazer com que você, no meio em que você vive, na escola, dentro de casa, no ambiente do seu trabalho, não se corrompa? Guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração. Se você guardar, ela vai estar pronta para ser usada no momento certo.
E no momento da tentação, transforma essas pedras em pães. Para trás de mim, Satanás. Não vive o homem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se joga desse penhasco, se joga desse pináculo, Jesus. A palavra estava pronta. E o que é que ele falou? Não tentará o Senhor teu Deus. Você quer viver uma vida que agrade a Deus? Esteja com a palavra pronta no seu coração. Você quer resistir ao diabo? Esteja com a palavra pronta no seu coração. Nós não vivemos das nossas palavras, mas vivemos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é vida. E se ela é vida em meio à morte, a morte tem que se retirar. A palavra de Deus diz que ela é alegria. Então, em meio à tristeza, a tristeza vai ter que saltar de alegria. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquecerá de mim. Então, na falta de alguém, Deus é o preenchimento que eu preciso. Deus é o preencher na minha vida. Deus é aquilo que eu necessito. Jesus tinha essa característica. Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o exemplo que nós seguimos. Não é aquilo que você vê aqui nesta terra, é aquilo que você vê lá no céu. Você não anda segundo os passos desse mundo, você anda segundo os passos de Deus. Nós temos que entender que Deus está aqui, dentro de mim. Porque é que eu tento me preencher com coisas que não são de Deus. Porque você, muitas das vezes, ainda não experimentou Deus. E se você sente que isso na sua vida ainda é uma incerteza, você sente que muitas das vezes não consegue caminhar fluidamente com Deus, porque você ainda não tem certeza que Deus é aquilo que você necessita. Quando você chegar em casa hoje, faça uma oração. Senhor, eu ainda não tenho uma plena certeza de quem Tu és, mas eu te peço, se revela para mim. Se revela para mim. Tem coisas na minha vida, Senhor, que eu não sei porque que eu sinto tanta falta, mas preenche esse buraco dentro do meu coração. Senhor, tem coisas que eu procuro e não acho, mas faz de mim, faz dentro do meu coração, preenche, Senhor. E Deus vai preencher o seu coração. Deus vai preencher essa falta. Deus vai preencher você. Ezequias tinha obediência aos mandamentos, mas ele tinha algo mais importante: paternidade. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Aonde está a paternidade de vocês? Aonde está os olhos de vocês? Aonde estão o coração de vocês? Não se prendam a olhar para algo que deu errado na família de vocês. Não se prendam a olhar para algo que deu errado com o pai ou a mãe de vocês. Não se prendam a olhar para algo que deu errado até na vida de vocês. Se prendam a olhar para Jesus, para o alvo. Ele tem algo para vocês, mas vocês precisam olhar para Ele. Olhem para Jesus. Ah, mas eu não tenho exemplos paternos. Meu pai foi que no povo diz na Paraíba, um cabra safado. Minha mãe não prestou para nada. A pessoa que era para me criar não me criou direito. Mas você tem a Cristo. Você tem a Deus como Pai. Você tem a Cristo como exemplo. Você tem alguém
E Deus é suficiente. Convide Ele para a sua falta e Ele fará ela em abundância. Convide Deus para as lacunas do seu coração. E Ele vai preencher cada uma delas. Faça de Deus a sua referência. E você não será enganado. Amém? Vamos levantar que eu quero fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Coloque a mão no seu coração. E se conecte com Deus agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Tu és um Pai. Tu és um amigo. Tu és a nossa referência, Jesus. Tu és o nosso herói.